Você se olha no espelho e vê alguém que carregou tantas histórias, que viveu tantos momentos, mas que hoje sente um peso no peito que não consegue explicar. Se você tem mais de 60 anos, talvez reconheça essa sensação de que algo mudou, de que a paz mental que um dia você teve parece ter se perdido no caminho. Sabe, existe algo fascinante que venho observando ao longo dos anos, especialmente em pessoas que chegaram nessa fase dourada da vida. Há padrões de pensamentos que se instalam quase sem percebermos, como hóspedes indesejados que se acomodam em nossa mente e começam a consumir nossa tranquilidade de dentro para fora. A neurociência revela algo impressionante sobre o cérebro após os 60 anos. Enquanto nossa experiência de vida nos dá uma sabedoria única, nossa mente também pode desenvolver armadilhas específicas, padrões de pensamento que nos prendem em ciclos de ansiedade e inquietação. E o mais interessante é que muitas vezes esses pensamentos parecem tão naturais, tão justificados pela nossa experiência, que nem questionamos se eles realmente nos servem. Hoje quero compartilhar com você 3 tipos específicos de pensamentos que venho identificando como verdadeiros ladrões da paz mental em pessoas após os 60 anos. Não são apenas ideias abstratas. São padrões reais que observei transformar em pessoas vibrantes e sábias em versões ansiosas e preocupadas de si mesmas. Mas aqui está a parte mais importante, e quero que você preste atenção especial nisso. Se enquanto eu falar sobre esses padrões você se reconhecer em algum deles, se algo ressoar com sua experiência, faça um favor para si mesmo e digite sim nos comentários. Porque reconhecer é o primeiro passo para recuperar aquela serenidade que você merece ter nesta fase tão especial da vida. Esses 3 pensamentos que vou revelar não são apenas observações casuais. São padrões que, quando compreendidos e trabalhados adequadamente, podem devolver a você uma tranquilidade mental que talvez você pensasse ter perdido para sempre. Lembro de uma situação que me marcou profundamente. Estava conversando com um casal encantador, ambos na casa dos 70 anos, que havia chegado ao meu consultório em um estado de tensão que me chamou a atenção. Ela segurava a mão dele com força, como se estivesse se agarrando a um porto seguro em meio a uma tempestade emocional. Ele me contou que nos últimos meses havia desenvolvido o hábito de acordar às 3 da madrugada, não por dor física ou desconforto, mas por uma inquietação mental que não conseguia explicar. Ela complementou dizendo que o via caminhando pela casa durante a noite, como se estivesse procurando algo que havia perdido, mas sem saber exatamente o que. O que mais me tocou foi quando ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Com os olhos marejados, ela sussurrou que sentia como se eles tivessem perdido aquela leveza que sempre tiveram juntos. Era como se uma nuvem pesada tivesse se instalado sobre suas cabeças, transformando conversas simples em preocupações e momentos de descanso em períodos de agitação mental. Durante nossa conversa, comecei a perceber algo fascinante. Não eram suas circunstâncias que haviam mudado drasticamente, nem sua saúde estava particularmente comprometida. O que havia acontecido era algo muito mais sutil, mas igualmente devastador. Certos padrões de pensamento haviam se instalado em suas mentes, funcionando como programas em segundo plano, que consumiam sua energia mental constantemente. A neurociência nos ensina que o cérebro maduro tem uma capacidade única de processamento, mas também pode desenvolver trilhas neurais que, em vez de nos servir, nos aprisionam. Era exatamente isso que estava acontecendo com aquele casal adorável. A transformação que presenciei nas semanas seguintes foi algo que me lembra constantemente do poder que temos de reprogramar nossa mente, mesmo após décadas de vida. Quando eles compreenderam quais pensamentos estavam sabotando sua paz mental e aprenderam técnicas específicas para lidar com eles. Foi como se uma cortina pesada fosse removida de uma janela, permitindo que a luz natural voltasse a iluminar seus dias. O que me impressiona nessa história não é apenas a transformação individual que cada um experimentou, mas como isso afetou a dinâmica entre eles. Voltaram a rir juntos de coisas simples,
a planejar pequenas aventuras, a dormir tranquilamente lado a lado. Era como se tivessem recuperado não apenas sua paz mental individual, mas aquela cumplicidade serena que caracteriza casais que envelheceram juntos com sabedoria. O primeiro pensamento que precisa ser evitado é o que chamo de catastrofização do futuro próximo. Observo isso constantemente em pessoas após os 60 anos, e é algo que funciona de forma muito específica nesta fase da vida. Sabe aqueles momentos em que você está sentado tranquilamente, talvez tomando seu café da manhã, e de repente sua mente começa a construir cenários sobre o que pode acontecer nos próximos meses ou anos. Não estou falando de planejamento saudável, mas sim daquela tendência de imaginar sempre o pior cenário possível. A mente madura tem uma característica interessante. Ela possui uma vasta biblioteca de experiências, o que deveria ser uma vantagem. Porém, quando esse arquivo de memórias é usado para projetar apenas dificuldades futuras, ele se torna um gerador constante de ansiedade. Vou dar um exemplo prático que ouço frequentemente. Uma pessoa de 65 anos sente uma pequena dor no peito durante uma caminhada. Em vez de simplesmente observar e avaliar a situação com calma, a mente imediatamente constrói todo um filme mental sobre problemas cardíacos, internações, dependência de outros, perda de autonomia e por aí vai. A neurociência revela algo fascinante sobre esse padrão. Quando nossa mente se acostuma a seguir essas trilhas de pensamento catastrófico, ela literalmente reforça essas conexões neurais, tornando mais fácil e automático voltar a esses padrões no futuro. A primeira técnica que ensino para quebrar esse ciclo é o que chamo de pausa da realidade presente. Quando você perceber sua mente começando a construir esses cenários futuros alarmantes, pare imediatamente e faça 3 perguntas específicas. Primeira pergunta: o que está acontecendo exatamente agora, neste momento? Segunda pergunta: quais evidências concretas eu tenho de que essa preocupação se materializará? Terceira pergunta: se essa situação realmente acontecesse, quais recursos e experiências eu tenho para lidar com ela? Essas perguntas funcionam como um freio natural para a mente ansiosa. Elas a trazem de volta do futuro imaginário para o presente real, onde você tem controle e pode tomar decisões conscientes. Mas há uma segunda camada nessa técnica que é específica para pessoas com mais experiência de vida. Após essas 3 perguntas, ative conscientemente sua biblioteca de superações. Relembre situações difíceis que você já enfrentou e superou ao longo da vida. Isso não é nostalgia, é neuroplasticidade aplicada. Quando você relembra conscientemente suas vitórias passadas, seu cérebro entende que você tem recursos para lidar com desafios. Isso cria um estado mental mais equilibrado e confiante, substituindo a ansiedade antecipatória por uma serenidade baseada em evidências reais da sua capacidade de adaptação. O segundo pensamento destrutivo é ainda mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. É o que denomino comparação temporal com o eu do passado. Esse padrão mental funciona como uma armadilha específica para quem acumulou décadas de vida. Funciona assim: sua mente constantemente compara sua versão atual com quem você era aos 30, 40 ou 50 anos. Compara sua energia atual com a energia que tinha décadas atrás. Compara sua flexibilidade física atual com a agilidade de quando era mais jovem. Compara sua velocidade de raciocínio atual com a rapidez mental de épocas anteriores. Essa comparação constante é devastadora para a paz mental, porque estabelece um padrão impossível de ser alcançado. É como se você estivesse sempre em competição com uma versão de si mesmo que não existe mais, e nessa competição você sempre perde. Durante uma consulta memorável, uma senhora de 72 anos me disse algo que ilustra perfeitamente esse padrão. Ela comentou que se sentia frustrada porque demorava mais tempo para aprender coisas novas no celular e que isso a fazia sentir como se estivesse ficando burra. Quando conversamos mais profundamente, descobri que ela estava comparando sua curva de aprendizado atual com a velocidade que tinha para aprender coisas aos 35 anos.
A neurociência nos mostra algo extraordinário sobre o cérebro maduro. Embora alguns tipos de processamento possam ser mais lentos, outras capacidades se tornam mais refinadas. A sabedoria, a capacidade de síntese, a habilidade de ver conexões complexas, a intuição desenvolvida, tudo isso são características que se aprimoram com a idade. A técnica que desenvolvi para romper com esse padrão de comparação temporal é o que chamo de reconhecimento da evolução natural. Quando você se pegar comparando sua versão atual com versões passadas de si mesmo, mude imediatamente o foco da comparação. Em vez de pensar no que você perdeu, concentre-se conscientemente no que você ganhou. Em vez de focar na energia física que diminuiu, reconheça a serenidade emocional que desenvolveu. Em vez de lamentar a velocidade de raciocínio que mudou, celebre a profundidade de insight que adquiriu. Mas há uma segunda parte dessa técnica que é fundamental. Crie ativamente uma lista mental das suas conquistas exclusivas desta fase da vida. Coisas que você só consegue fazer ou sentir agora, com a experiência e maturidade que possui. Pode ser a capacidade de apreciar um pôr do sol com uma intensidade que não tinha antes. Pode ser a habilidade de oferecer conselhos profundos para filhos ou netos. Pode ser a liberdade de escolher como passar seu tempo sem as pressões de décadas anteriores. Quando você treina sua mente para reconhecer esses ganhos específicos da idade, cria um novo padrão neural. Em vez de sempre focar no que mudou negativamente, sua mente começa a perceber automaticamente os aspectos únicos e valiosos do momento atual da sua vida. O terceiro e mais devastador pensamento que observo é o questionamento constante do próprio valor. Este é particularmente comum em pessoas que se aposentaram recentemente ou que sentem que sua função social mudou. Manifesta-se através de perguntas internas constantes como: ainda sou útil? As pessoas ainda precisam de mim? Minha opinião ainda tem valor? Estou apenas ocupando espaço? Esse tipo de questionamento cria um estado crônico de insegurança que corrói a autoestima e gera ansiedade constante. A neurociência revela algo profundo sobre como nossa identidade se forma ao longo da vida. Durante décadas, muitas pessoas constroem sua autoimagem baseada em papéis específicos, profissionais, familiares, sociais. Quando esses papéis mudam naturalmente com a idade, pode haver uma crise de identidade que se manifesta através desse questionamento constante do próprio valor. Lembro de um senhor de 76 anos que me procurou em um estado de melancolia profunda. Ele havia sido um empresário de sucesso, sempre muito solicitado, sempre no centro das decisões familiares. Após se aposentar, sentia que ninguém mais o consultava sobre nada, que suas opiniões não eram mais relevantes, que havia se tornado invisível. A técnica mais poderosa para transformar esse padrão mental é o que chamo de redefinição ativa do valor pessoal. Em vez de basear seu valor naquilo que você faz ou nos papéis que desempenha, você aprende a reconhecer seu valor intrínseco como ser humano que acumulou experiências únicas. Funciona assim. Primeiro, faça uma lista mental de todas as qualidades que você desenvolveu ao longo da vida. Não conquistas externas, mas características internas. Paciência, sabedoria, capacidade de perdoar, habilidade de escutar, experiência em superar dificuldades. Segundo passo, identifique maneiras específicas de compartilhar essas qualidades. Pode ser através de conversas com pessoas mais novas. Pode ser através de atividades voluntárias. Pode ser simplesmente sendo uma presença serena e sábia na vida das pessoas ao seu redor. Terceiro, e talvez mais importante, pratique diariamente o que chamo de afirmação de existência. Toda manhã, ao acordar, relembre-se conscientemente de que sua existência tem valor pelo simples fato de você existir. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa produzir nada específico. Não precisa desempenhar papel algum para ter valor. A quarta técnica
envolve criar novos propósitos adaptados à sua fase atual de vida. Em vez de lamentar propósitos antigos que não fazem mais sentido, identifique conscientemente novos significados que sejam apropriados para quem você é hoje. Por último, desenvolva o hábito de celebrar pequenas contribuições diárias. Cada sorriso que você oferece, cada palavra gentil que compartilha, cada momento de paz que transmite, tudo isso são contribuições valiosas para o mundo ao seu redor. Se estas técnicas estão fazendo sentido para você, se está percebendo padrões em sua própria mente que gostaria de transformar, considere se inscrever neste canal. Regularmente compartilho estratégias específicas para mentes maduras que buscam serenidade e bem-estar mental. Existe uma memória da minha infância que sempre me vem à mente quando penso sobre a sabedoria que vem com a idade. Minha avó costumava dizer que aos 75 anos havia finalmente aprendido a diferença entre se preocupar e se ocupar. Ela dizia que passar décadas se preocupando com coisas que nunca aconteceram a ensinou que a mente pode ser nossa maior aliada ou nossa pior inimiga. Ela tinha desenvolvido uma técnica simples, mas profunda. Toda vez que sentia a mente começando a se agitar com pensamentos ansiosos, ela parava e se perguntava: posso fazer algo concreto sobre isso agora? Se a resposta fosse sim, ela agia. Se fosse não, ela conscientemente direcionava sua atenção para algo belo ao seu redor. Lembro de observá-la fazendo isso durante uma época difícil da família. Em vez de ficar ruminando sobre problemas que estavam além do seu controle, ela escolhia deliberadamente focar na textura de sua xícara de chá, no som dos pássaros na janela, na suavidade de sua manta favorita. O que minha avó havia descoberto intuitivamente, a neurociência hoje confirma cientificamente. O cérebro maduro tem uma capacidade extraordinária de escolher conscientemente onde focar a atenção. Essa é uma habilidade que se desenvolve com a experiência e pode ser nossa maior ferramenta para manter a paz mental. A técnica da ancoragem no presente que ela utilizava funciona através do engajamento deliberado dos sentidos. Quando você sente sua mente sendo sequestrada por pensamentos ansiosos, escolha intencionalmente um dos seus 5 sentidos e foque totalmente nele por 2 minutos completos. Pode ser o sabor do café que está tomando, prestando atenção em cada nuance. Pode ser a textura do tecido da sua roupa contra a pele. Pode ser os sons específicos do ambiente ao seu redor. O importante é que seja um foco total e deliberado. Essa técnica funciona porque é impossível estar simultaneamente preocupado com o futuro e completamente presente no momento atual. A ansiedade sempre se alimenta de projeções mentais, nunca da realidade imediata. Se você reconhece alguns desses padrões em sua própria experiência, se estas reflexões estão trazendo clareza sobre aspectos da sua mente que gostaria de compreender melhor, compartilhe este conteúdo com alguém que também possa se beneficiar dessas perspectivas. Quero compartilhar algo que considero fundamental e que raramente é discutido quando falamos sobre saúde mental após os 60 anos. A importância de ter uma rotina de higiene mental tão consistente quanto nossa rotina de higiene física. Assim como você escova os dentes todos os dias para manter a saúde bucal, sua mente precisa de cuidados diários específicos para manter a clareza e a serenidade. Isso é especialmente importante nesta fase da vida, quando temos mais tempo para pensar, mas nem sempre direcionamos esses pensamentos de forma construtiva. Desenvolvi ao longo dos anos o que chamo de protocolo de limpeza mental diária, especificamente para pessoas após os 60 anos. São 3 práticas simples que, quando realizadas consistentemente, criam uma barreira natural contra os padrões de pensamento destrutivos que discutimos hoje. A primeira prática é o que denomino inventário mental matinal. Nos primeiros 5 minutos após acordar, antes mesmo de sair da cama, faça uma verificação consciente dos pensamentos que estão surgindo naturalmente. Não julgue, apenas observe.
Se perceber que sua mente já está começando o dia com preocupações ou ansiedades, gentilmente redirecione-a para 3 coisas específicas pelas quais você sente gratidão. A segunda prática acontece durante o dia e chamo de paradas de consciência. A cada 2 horas, aproximadamente, pare por 30 segundos e pergunte-se: onde minha mente está agora? Se estiver perdida em preocupações ou ruminações, traga-a gentilmente de volta para o presente, através de 3 respirações conscientes e profundas. A terceira prática é o fechamento mental noturno. Antes de dormir, dedique alguns minutos para reconhecer conscientemente 3 pequenas vitórias do dia. Podem ser coisas simples, como ter tido uma conversa agradável, ter apreciado uma refeição, ter sentido um momento de paz. Isso treina sua mente para focar no que funcionou bem, em vez de se fixar no que causou preocupação. Essas práticas podem parecer simples, mas sua efetividade está exatamente nessa simplicidade. A mente madura responde melhor a abordagens consistentes e gentis do que a técnicas complicadas ou forçadas. Também gostaria de enfatizar algo importante sobre o processo de mudança mental nesta fase da vida. Seja paciente consigo mesmo. Padrões de pensamento que se estabeleceram ao longo de décadas não mudam overnight. Mas a boa notícia é que, com consistência e gentileza, eles definitivamente podem ser transformados. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, não tem prazo de validade. Seu cérebro, aos 60, 70, 80 anos, ainda tem a capacidade extraordinária de aprender novos padrões mais saudáveis de funcionamento. Se você tem alguma experiência pessoal com esses padrões de pensamento, se já experimentou técnicas similares ou se tem dúvidas específicas sobre como aplicar essas estratégias em sua vida, compartilhe nos comentários. Suas experiências podem ser valiosas, não apenas para mim, mas para outras pessoas que estão passando por jornadas similares. Chegamos ao final dessa conversa, mas gostaria de deixar você com uma reflexão que considero essencial. Cada dia, após os 60 anos, é uma oportunidade única de viver com uma serenidade e sabedoria que só essa fase da vida pode oferecer. Os 3 padrões de pensamento que exploramos hoje, a catastrofização do futuro, a comparação temporal destrutiva e o questionamento do próprio valor, não são características inevitáveis do envelhecimento. São simplesmente hábitos mentais que podem ser reconhecidos, compreendidos e transformados. Sua mente, com toda a experiência e sabedoria que acumulou, tem recursos extraordinários para criar uma realidade interna de paz e contentamento. As técnicas que compartilhei hoje são ferramentas práticas para acessar esses recursos naturais que já existem dentro de você. Lembre-se de que procurar serenidade mental não é luxo ou capricho, é uma necessidade fundamental para viver plenamente esta fase preciosa da vida. Você merece ter uma mente tranquila, pensamentos que o nutrem em vez de o drenar, e uma sensação profunda de valor e propósito. Se este conteúdo trouxe insights valiosos para a sua vida, se você reconheceu padrões que gostaria de transformar, ou se simplesmente sentiu que não está sozinho nessa jornada, eu o convido a tomar algumas ações simples. Primeiro, inscreva-se neste canal para receber regularmente conteúdos específicos para mentes maduras que buscam bem-estar emocional. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessas reflexões, talvez um amigo, cônjuge ou familiar que também esteja navegando os desafios únicos desta fase da vida. Terceiro, deixe um comentário contando qual dessas técnicas fez mais sentido para você, ou compartilhe brevemente sua própria experiência com ansiedade nesta fase da vida. Seus insights podem ser profundamente úteis para outras pessoas que estão assistindo. E por último, considere implementar pelo menos uma das técnicas que discutimos hoje. Não precisa ser perfeita, não precisa ser todos os dias no início, apenas comece.
Sua mente merece esse investimento e você merece a paz que virá como resultado. Nos vemos no próximo conteúdo, onde continuaremos explorando estratégias práticas para uma mente serena e uma vida plena após os 60 anos.